Olá, sejam bem-vindos mais uma vez. Eu sou Renato Rosa e começa agora aqui na CNT Multi o programa Viva a Fazenda. Dessa vez, os protagonistas dessa matéria serão os filhotes de gambás. Pequenos, curiosos e injustamente famosos por um mau marketing ao longo dos anos. O resgate desses animaizinhos virou assunto na cidade. A Secretaria do Meio Ambiente, quando os encontram em situação de riscos, machucados, entram em ação. E depois de acolhidos, os gambás recebem todo o cuidado necessário antes de seguirem o caminho certo, de volta à natureza, onde realmente pertencem. E é com essa matéria que vamos mostrar agora que a ação de especialistas reforça a importância do respeito à fauna silvestre. Joga a matéria. Uma ação de resgate garantiu a proteção de filhotes de gambá encontrados em situação de risco no município. O trabalho, realizado por equipes responsáveis pela proteção ambiental e bem-estar animal, teve como objetivo preservar a vida dos animais e assegurar o encaminhamento adequado para avaliação e cuidados. Hoje estamos aqui na Secretaria do Meio Ambiente numa situação diferente com a bióloga Natália. Natália, aconteceu um resgate de filhotes de gambá? O que aconteceu com a mãezinha? Isso mesmo, Renan. A mãezinha, infelizmente, devido a ela ir à procura de alimentação, nesse momento da primavera-verão, ela acabou tendo um encontro inesperado com um cachorro comunitário e a gente sabe que a lei da sobrevivência não gostou e acabou atacando ela. E aí, infelizmente, ela veio a óbito. Aí um munícipe entrou em contato com a Secretaria do Meio Ambiente e falou assim, nós encontramos alguns filhotes aqui na rua e tudo mais, podemos levar aí? Foi a primeira ação que o município fez, bem certinho, tirou foto do local, como que aconteceu, trouxe todos os dados certinho, o histórico da situação, para a Secretaria do Meio Ambiente aqui da Fazenda Rio Grande. E a gente prontamente recebeu os animais, são oito filhotes, já estão bem desenvolvidos, graças a Deus, já estão bem desenvolvidos. E às vezes quando eles trazem os filhotes sem a pelinha do olho, sem abrir os olhos ainda, sem o pelinho muitas vezes, é um pouquinho mais difícil o tratamento, E a gente sabe que, nesse momento, a parte materna do ser animal mesmo da gambá seria o mais necessário. Mas como não tem, a gente vai tentando aos poucos poder ocorra a sobrevivência de todos. E esse aqui foi maravilhoso. Esse aqui estão com 8, é difícil por causa da mãe, mas são 8 filhotes. Eles estão com pelo, com a dentição, já começou a dentição deles também, então já dá para dar uma maçã sem semente, picadinha, uma banana, o leite zero lactose que a gente usa, assim, um leite, uma misturinha para poder dar para eles no momento, porque a gente não é exatamente a mãe, A gente é uma substituto temporária até eles poderem ter um tamanho certo e o peso correto para poder ser solto novamente na natureza. Os gambá têm um papel muito importante no meio ambiente, Com certeza, Tainá. E assim, as pessoas às vezes muitas vezes pela aparência, a fisionomia deles, nossa, que feio, ele solta fumaça, solta em cima da gente, xixi pode cegar. Então esses tabus populares a gente tenta desmistificar com reportagem, com conversa, com passar a orientação mesmo real para os requerentes. E assim, são onívoros, são necrófagos, eles se alimentam muitas vezes de carcaça, fazem aquela limpeza do ambiente, se alimentam de muitas carcaças que estão no ambiente, então nos ajuda com a limpeza do ambiente. E o principal também, escorpião, cobras, peçonhentas, eles são imunes, cobras, Eu, como bióloga, a gente chama eles, adoro eles, porque assim, parece que eles são os super-heróis da natureza, Vem uma cobra picar, mas, nossa, não é nada isso aqui. Então, Tainá, cobra, escorpião, aranha, lesma. Então tem alguns animais que eles comem, é o meio de alimentação deles. Resgatar não é só salvar um animal em perigo, mas também educar a população sobre a convivência com a natureza, especialmente em áreas urbanas, onde humanos e bichos dividem cada vez mais o mesmo espaço.
Quando o gambá é resgatado na floresta e ganha carona oficial até a Secretaria do Meio Ambiente, começa uma rotina que muita gente nem imagina. Nada de comida jogada de qualquer jeito ou algo improvisado do mercado. Apesar da fama de come tudo, o gambá resgatado vira um hóspede exigente, com cardápio, horários e cuidados dignos de spa ecológico. Além da alimentação balanceada, os cuidados incluem observação constante, ambiente tranquilo para as mães e filhotes e o mínimo de contato humano. Afinal, o objetivo não é transformar o gambá em mascote, mas garantir que ele volte forte e saudável à natureza. Não é mesmo, Tainá? Mais uma vez, nossa repórter está com a Natália e ela vai nos explicar com mais propriedade sobre os cuidados de quando se resgata um animal desse porte. Roda a matéria. E a gente percebe, Natália, que agora é o horário da alimentação deles. Hora da alimentação deles. E como funciona? A gente trouxe aqui um pedacinho de banana, a gente fez um misturadinho de leite zero lactose com umas vitaminas específicas nessa época da alimentação dos pequenos. E aí a gente vai fazer na seringa, né? Bem na seringa, pegar um a um, com zelo, com cuidado, dar-lhe na boquinha para cada um deles, para eles poderem ser... Fizemos a hidratação primeiro. Quando você pega o animal, a primeira coisa, a hidratação primeiramente. Ver se eles não estão apáticos, né? Estão sem se mover, sem nada. E depois que começa isso, acalma um pouco eles, acalma esse estresse aqui, né? E vai na caixa, o requerente traz, o munícipe traz, o desespero, e todo mundo olha. Primeiro a gente acalma o animal, baixa a adrenalina do animal, esse estresse que está ali do ambiente, né? Continua ele numa salinha mais reservada, mais calma, mais tranquila, hidrata o animal e depois, posteriormente, a gente começa com a questão da alimentação. Pesa o animal, vê se ele tem alguma ferida, alguma coisinha, aí depois a gente inicia com a alimentação. Eles estão aqui desde faz uns dias já que estão conosco, vão ficar por mais alguns dias até pegar o peso, né? E quantos dias fica o resgate para depois voltar para a natureza? Depende do tamanho, como eles estão se alimentando, então tudo a gente vai depender deles. A gente sempre focado neles. Então, às vezes tem uns que são mais devagarzinho, como a gente diz, mais lerdinho do que o outro. Então, a gente tenta fazer o máximo, ficar tudo constante para poder fazer a soltura deles na natureza novamente. Umas 200 gramas, 150, 200 gramas, né? Já estão mais crescidinho, fica mais forte da gente poder soltar eles na natureza. Aí é mais tranquilo. E a gente torce para que continue tranquilamente na natureza, né? Continue fazendo o papel tão importante que é, né? Na conservação ambiental. E aqui dá pra ver que eles ficam exatamente como nas costas da mamãe. Eles ficam todos juntinhos? Tudo juntinho, todos, né, apegados, né, porque ele proteção, meio de proteção, né, ó, todos aqui meio de proteção. Depois a câmera vai pegar melhor para ficarem mais fácil, para os requerentes poderem olhar e os telespectadores. E aí, assim, a gente pega bem com cuidado. Eu sou uma pessoa que falo, com licença, amor, licença, meu anjo. E aí, ó, eles estão bem, ó, agora ele tá acordando. Oi, tia! Agora ele está me acordando e aí a gente alimenta eles. Não são fedidos, como a população fala. Nossa, ó, só com cuidado. Ó, são do tamanho da palma de uma mão. Estão bem tranquilinhos, você viu? Estão bem só quer saber de dormir. Só. E vamos ver se eles querem se alimentar mesmo. Porque na natureza não é tudo, não é cravado o horário de alimentação. É quando a mãe disponibiliza o alimento para eles. Então, às vezes podem se alimentar aqui agora conosco ou podem ser mais tarde. Então, a gente sempre... É a natureza que diz. Ela que dita a regra pra gente, normalmente aqui também. A gente tenta fazer certinho ali, mas muitas vezes eles não querem. Eles não querem. Ficam mais acomodadinhas, mais dormindinhas ainda. E aí, pessoal, estão gostando? Então não saiam daí porque a gente já volta. Bom, estamos de volta e, claro, vamos continuar com a matéria. Eu percebo que a temperatura do corpo é um pouquinho mais gelada? Sim, agora eles estão nesse momento, mas eles se acomodam, todo mundo mais juntinho, para a temperatura. A gente usa a bolsa térmica, a bolsa de sementes, que conserva maior a temperatura. Coloca alguns abajures também aqui, até o ar-condicionado, dar uma aumentada na sala no ar-condicionado, para deixar eles mais aquecidos, né? Porque hoje a temperatura está um pouquinho mais amena, então eles perdem muito rápido a temperatura pelo ambiente. Bom, então vamos lá agora alimentar
esses bichinhos. Acho que você pode explicar como funciona. Eu vou pegar ele aqui. Licença, meu anjo. Licença. E é a alimentação normal. Às vezes a população às vezes fica na seringuinha mesmo, a gente tá fazendo pelo cantinho da boca aqui, porque é mais pra ele sentir. A linguinha. Bem devagarzinho, com calma. É no tempo dele. Oi, amor. E é um por um, com calma, com zelo, não adianta ter pressa, né? A natureza ela é assim mesmo, é necessário ter calma, é no tempo deles. Tem alguns dentinhos já, tá começando os dentinhos ali já. Mas ele sempre pede para a população, viu alguma situação com o animal silvestre? Tenha calma primeiramente, afaste o agressor, né, possivelmente o outro animal que está atacando, e entre em contato com a Secretaria de Meio Ambiente da sua cidade. Esse é o principal canal que vai te dar o apoio técnico, né? O que você pode fazer, onde você pode levar. Então tem algumas cidades que tem o CAFS, né, que é o Centro de Animal de Fauna Silvestre, de Habilitação da Fauna Silvestre, então é mais fácil. Ó, aqui já não... Já está satisfeito. É, ele não quer mais, tá? Prontinho, anjo? Não. Aí quando a recusa, a gente tem que colocar novamente licença. Em Fazenda Rio Grande, a Secretaria do Meio Ambiente cuida para que cada gambá resgatado tenha uma segunda chance. Bem alimentado, bem tratado e pronto para voltar ao seu verdadeiro lar. Na natureza, o cardápio do gambá é variado. Quase um rodízio ecológico. Frutas, insetos, pequenos animais, ovos, além de restos orgânicos fazem parte da sua dieta. Essa alimentação diversa transforma o gambá em um importante dispersor de sementes. Ao consumir frutas e depois seguir seu caminho, ele espalha sementes pelas fezes, ajudando na regeneração da vegetação. É o famoso plantio automático, sem enxada, sem adubo e, claro, sem cobrar hora extra. Apesar dessa contribuição valiosa ao meio ambiente, o gambá ainda sofre com fama de invasor, geralmente em busca de abrigo ou alimento. Importante lembrar que o gambá não é agressivo e não está ali para causar confusão. Ele só errou de endereço, gente. Com a última parte dessa matéria, você vai conferir o quanto o bichinho contribui ao meio ambiente. Assista com atenção, vale muito a pena. Eu ouvi falar uma vez que eles também ajudam na dispersão de sementes. Como funciona esse processo? Lembra aquela hora que eu comentei com você sobre a importância deles na alimentação de vários animais peçonhentos muitas vezes? A função também deles de limpeza da área, limpeza ambiental, por ser necrópolis, eles também fazem a dispersão de sementes por meio das fezes. Então eles comem frutas, eles são onívoros. Eles comem frutas, sementes e aí reserva a nossa vegetação nativa, refloresce, porque esses animais colaboram intensamente. Então, além de comerem cobra, escorpião, aranha, caracóis, caramujo, lesma, além de ajudar o ambiente na limpeza, pequenos restos de animais já mortos, carcaças, eles também se alimentam também disso. Eles ainda dispersam as sementes por meio das fezes, comendo as frutas da nossa vegetação nativa. Então, assim, eles são maravilhosos. É de passar esse conhecimento à população, Tainá, porque muitas vezes a gente tem um medo, né? Quando a gente não sabe das coisas, a gente tem um medo, aquele receio. Então, o saber nos traz muitas vantagens. E é muito importante também lembrar, se ocorrer de um animal desse vir fazer uma visita na residência, não manusear. Isso, evitar. Então a gente sempre fala, ele consegue ter uma busca de saída, abram as janelas, abram um vidro, um corredor de saída, um meio de saída para ele. Ele se dispersa. Agora, se ele ficou num local que você não consegue retirar nem nada, não consegue de maneira nenhuma abrir um corredor, né, bater palma, alguma coisa, vai, não consegue, ok. Liga no corpo de bombeiros, se acaso for à noite, de madrugada, né, a família está com medo, ou durante o dia liga no órgão público, na Secretaria do Meio Ambiente ou na Secretaria de Agricultura, alguém que possa te auxiliar a fazer a retirada desse animal que inesperadamente entrou na sua casa e colocá-lo no local correto, que é ali na mata ativa, nas proximidades, tá bom?
Mas a gente fala ainda, ressalta, Tainá. A gente comentou uma vez, né? A questão da limpeza dos locais. Não deixar abrigo, alimento e água. Porque eles vão atrás disso. São, né, são seres que precisam desses três bases. Então é sempre bom a gente recordar isso, né? E são animais indefesos, né? Não faz nenhum mal à população. Não faz mal. E a população tem esse mito, né? Que vai vir um morder, vai passar, né? A urina. Tiver, tudo mais. Se tiver, não, assim, se tiver, né, num meio, né, de leptospirose e tudo mais, a população sempre fala, não, mas isso se for muitos animais desses, numa área alagada, é pequeno, mas assim, normalmente, em 99% das possibilidades, quando tem esse encontro com um animal, com o gambá, é difícil, entendeu? Então, não manuseie. Faça a orientação certinho, porque entrar em contato com o órgão público é mais fácil, Tainá, muito mais fácil. Muito legal, Natália, é muito bom participar do processo, como funciona o processo de resgate dos gambás. Correto. E vocês aí de casa viram, são animais dóceis, não fazem mal a ninguém e ainda contribuem para o meio ambiente. O gambá é um aliado silencioso da natureza. Um jardineiro noturno que trabalha de graça e ainda pede desculpas ao entrar onde não foi convidado. E em Fazenda Rio Grande, aprender a conviver com ele é entender que preservar o meio ambiente também passa por respeitar quem já estava aqui muito antes de a campainha existir. E assim, com a alma lavada, vou me despedindo de vocês mais uma vez. E não se esqueça, estaremos de volta com outras matérias que mexem com o meu coração e o de vocês. Eu sou Renato Rosa e este é o programa Viva a Fazenda.